Características de uma pessoa tóxica. Essa pessoa ignora suas necessidades ou não respeita o seu espaço e a sua privacidade. Essa pessoa fofoca ou age com crueldade. Você se sente tenso, desconfortável ou infeliz em sua presença e completamente exausto no momento em que vocês se separam. Tóxico. Você provavelmente ouviu essa palavra aí para denominar uma relação amorosa, uma relação pessoal ou até mesmo uma pessoa. É uma palavra que a gente tem usado tanto, mas tanto, que virou até mesmo meme. A gente fala tipo Chernobyl. A gente acabou deturpando algo que é muito sério e presente na nossa vida. Mas a pergunta mais importante que a gente precisa fazer sobre esse tema é: o que é uma pessoa tóxica? E qual é o efeito que ela pode ter na vida das pessoas ao redor dela? Nos últimos anos, os cientistas conseguiram provar que a gente tem a capacidade de mudar a estrutura do nosso cérebro através das nossas ações, emoções e sentimentos. O nome disso é neuroplasticidade. O que isso quer dizer? Toda vez que a gente faz alguma coisa, toda vez que a gente age de determinada maneira, a gente pensa de determinado jeito, nosso cérebro, ele basicamente cria um caminho na nossa cabeça. E aí, quanto mais a gente repete aquele caminho, mais a gente tende a seguir aquilo. Vamos pensar, por exemplo, você é uma pessoa que tá triste e aí pra você ficar feliz, você come um doce. Então você automaticamente associa a felicidade ao ato de comer um doce. Então toda vez que você se sentir triste, o seu cérebro vai dizer que, quer ficar feliz, come um docinho. Ele escava esse caminho pra você. Toda vez que a gente testa um novo sentimento, que a gente testa uma nova emoção, a gente vai criando novas conexões, que se a gente reforçar elas, a gente cria caminho novo, significados novos e hábitos novos na nossa mente e no nosso corpo. Feita essa explicação, a gente tem que entrar na parte de comportamento tóxico. Ambientes, pessoas, comportamentos tóxicos, eles têm um efeito sobre o nosso estresse. Eles fazem com que a gente viva sob estresse. E o estresse aqui não é a coisa de ficar bravo, é o estresse no sentido de você estar numa situação tensa, numa situação ruim, numa situação tóxica. Então, esse estresse, ele tem um efeito no nosso cérebro. Se fosse um estresse bom, estaria tudo bem. O estresse bom, ele funciona pra ajudar a gente. Então, por exemplo, você ouviu um barulho de tiro, seu primeiro instinto é sair correndo. O estresse ruim é quando, sei lá, esse barulho é repetido, e isso começa a ter um efeito no seu corpo. Por quê? Quando a gente entra numa situação de estresse, a gente libera uma substância chamada cortisol. O cortisol em pequenas quantidades não tem problema nenhum. Mas quando o cortisol começa a ter uma grande quantidade sendo liberada no nosso corpo, ele tem um efeito ativo no nosso cérebro. Entre os efeitos causados pelo excesso de cortisol estão problemas para dormir, problemas de aprendizado e também pode ter um efeito direto na estrutura do seu cérebro e no seu comportamento por si só. Você pode se tornar uma pessoa que não consegue controlar os seus sentimentos, que fica estressada mais fácil. Isso faz com que não só a sua cabeça esteja fudida também, mas o seu comportamento começa a ser ruim. Então veja só a relação entre as coisas. Você vive uma situação ruim com uma pessoa ruim, isso causa um estresse na sua cabeça e esse estresse acaba dando problemas psicológicos em vocês que acaba se transformando em um problema psicossomático. Tudo isso porque você vive num ambiente tóxico com pessoas tóxicas. Essa situação inteira leva a problemas como falta de concentração, problemas de julgamento, problemas com interações sociais e acaba abrindo espaço para problemas mais graves como a depressão e a síndrome do pânico. Então, quando a gente tá falando de pessoas tóxicas e comportamentos tóxicos, a gente não tá falando só de um meme de internet, a gente não tá falando só de uma brincadeira muito divertida no Twitter, mas a gente tá falando de uma parada que pode ter uma consequência muito grave na sua vida. Mas antes de continuar esse papo daqui, eu quero agradecer ao Enzo Tessaro, Felipe Teixeira e o Fernando Valença. Todos eles são membros do nosso clube do canal, todos eles apoiam o nosso canal mensalmente com uma pequena contribuição que ajuda muito a gente a continuar aqui. Se você gosta do conteúdo que a gente produz, se você quer que a gente continue existindo aqui no YouTube, criando conteúdo pra você, considere se tornar um membro do nosso clube do canal. É só apertar o botãozinho que tá escrito aqui embaixo, seja um membro, ver as condições e se tornar parte do nosso projeto. Mas se você não pode ser um membro do nosso clube do canal, você pode deixar um like nesse vídeo que já ajuda demais, velho. Eu separei aqui algumas outras características de pessoas tóxicas pra gente conversar a respeito, a gente entender mais ou menos o que define ou não uma pessoa tóxica. Então tem aqui a
falta de respeito às suas necessidades ou seu espaço pessoal. Isso não pode ser uma coisa num dia, não é que tipo, um dia a pessoa não te ouviu. Tudo bem, um dia a pessoa não tá distraída. Mas se você percebe que o seu problema nunca é tão grande como o problema da outra pessoa, se você percebe que essa pessoa tenta diminuir os seus problemas, essa pessoa tenta relevar as coisas que se passam dentro de você, esse é um comportamento tóxico, é um comportamento que não deve ser reforçado. É um problema. Uma relação, seja ela de amizade, amorosa ou familiar, tem que haver essa via de mão dupla. Às vezes não é da mesma medida, mas ela tem que ter essa troca. O mesmo jeito que você se sente confortável de se expressar, tem que ser o jeito que a pessoa se sente de se expressar também. Não pode ser tipo, ela pode contar todos os problemas dela, mas os meus não importam. Então às vezes você fala uma coisa e a reação é completamente desmedida. Isso é um problema. Você se sente triste, deprimido ou irritado quando está junto de alguém. Você sente a obrigação de tentar impressionar outra pessoa. Isso é um problema, porque imagina você tem que passar um tempo com alguém que você se sente mal, você não se sente à vontade. A gente tem que estar bem nos ambientes de convívio que a gente tem. Então, se você não consegue conviver bem no lugar, esse é um tipo de comportamento que precisa ter a sua raiz ali cuidada. Tem os outros aqui tipos de comportamento, você se sente sempre na defensiva, é afetado pelos dramas ou pelos problemas da outra pessoa, a pessoa exige tudo de você, mas nunca te dá nada em troca. Essa pessoa jamais reconhece os próprios erros e essa pessoa desperta em você as suas piores qualidades. Uma coisa que eu tentei deixar bem clara aqui em todo o papo que a gente teve é que a pessoa tóxica, ela não tem sexo. Isso é muito importante da gente saber. A pessoa tóxica, ela não tem cargo familiar, ela não tem função, ela não tem uma denominação, ela pode ser qualquer pessoa. Você pode ter uma amizade tóxica, você pode ter um chefe tóxico, você pode ter um namorado ou namorada tóxica. E esses tipos de comportamentos geram muitos problemas na gente, como eu expliquei no começo do vídeo. E a indicação que eu sempre dou aqui, e como esse vídeo é um pouquinho mais sério esse vídeo, né? Mas a gente precisa falar um pouco sério às vezes, então vem comigo, eu tô com você, a gente tá de mão dada aqui, tamo tudo bem, tá? Quando a gente se vê frente a frente com uma pessoa que tem claramente um comportamento tóxico, eu sempre recomendo fazer uma coisa, que é trocar uma ideia. Você fala claramente o que te afeta naquilo que outra pessoa faz. Fala, fulano, olha, sempre que eu falo um problema, você minimiza os meus problemas. Isso é uma merda. A gente pode tentar conversar, você pode começar a me ouvir um pouco mais? Eu acho que o diálogo é o primeiro passo. Você explicar o que tá te afligindo, porque a gente não lê mente. Ainda não leio, tô treinando. Um dia eu vou conseguir. Professor Xavier aqui, ó. Mas a gente precisa se expressar, a gente precisa contar pro outro lado o que tá acontecendo, porque às vezes a pessoa é só sem noção. Se a outra pessoa ouviu o que você falou e ignorou o que você falou, a gente tem um problema. E aí é o jeito como a gente vai lidar com esse problema. Se a pessoa sabe o que te aflige e se a pessoa repete um comportamento que te aflige, a minha recomendação é você se afastar o mais rápido possível dessa pessoa, tentar eliminar essa pessoa da sua vida, porque essa pessoa não quer o seu bem. Não são palavras fáceis de serem compreendidas, mas é algo que a gente precisa guardar pra gente. Gente tóxica só traz mal e não agrega nada pra gente. E gente tóxica pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um irmão, pode ser um amigo, pode ser um namorado. Mas se essa pessoa não quer o nosso bem, se essa pessoa sabe que algo machuca a gente e continua repetindo essa coisa, às vezes até com um certo requinte de crueldade, essa pessoa não tá interessada no nosso bem. Ela não tá nem aí pro seu bem-estar, por mais que a gente se iluda achando que essa pessoa está. Então, se você puder, tente se afastar o quanto antes. Peça ajuda pra alguém, peça ajuda pra um outro familiar, pra um outro amigo. Tente fugir desse tipo de relação e situação. Pra terminar esse vídeo daqui, achei muito importante trazer uma outra reflexão, que é ótimo a gente falar dos outros, mas a gente também precisa parar um pouquinho pra pensar no que a gente faz e como a gente age. Eu trouxe aqui também uma lista de coisas que podem definir um relacionamento tóxico que a gente tem. Então eu trouxe aqui algumas perguntas pra você se fazer. Então, desarma um pouco essa guarda aí, dá uma relaxada e pensa se em algum momento do seu dia você teve algum desses comportamentos, se é algo repetitivo e se você pode mudar esse tipo de atitude ou não. Você tem um costume de depreciar algo ao invés de enaltecer. Então, por exemplo, alguém te trouxe algo muito legal, sua namorada te mostrou um trampo dela e você apenas falou dos pontos negativos ao invés de falar dos pontos positivos. Veja bem, não é passar pano pra algo que tá ruim, mas é não falar de algo que tá bom, não esquecer de dar os parabéns, esquecer de ajudar o outro lado, esquecer de incentivar o outro lado. Você reclama ao invés de agir. Ao invés de você tomar uma atitude para um problema, você é a pessoa que fica: nossa, mas tá uma droga, hein? Que merda que tá esse lugar. Ao invés de ir lá e arrumar o lugar, por exemplo. Você fala ao invés de ouvir. Ao invés de ouvir o problema da outra pessoa, você tá preocupado em falar os seus problemas, ou falar as suas groselhas, ou falar das coisas que passam na sua cabeça. Você foge ao invés de conhecer. Então vamos pensar que você tem um problema com uma pessoa que você nunca conversou, uma pessoa que você nunca se deu
também, ao invés de você tentar negociar, debater, conversar, você se afasta e prefere falar mal, prefere causar um problema à distância. Você fala de pessoas ao invés de ideias. Isso é um clássico. Você drena energia das pessoas ao invés de inspirar elas. Você é uma pessoa que você suga tudo das pessoas, mas você nunca é a pessoa que incentiva o trabalho dos outros, que você ajuda, que você bota pra frente, que você enaltece. Tá sempre pedindo atenção, sempre pedindo que as pessoas elevem o seu trabalho, bata um palmo pra pessoa especial que você é, ao invés de também entender que é legal fazer isso pra outras pessoas também. Esses são apenas alguns comportamentos que eu tô trazendo pra você, que eu acho legal a gente trazer também. Dá uma olhada no seu dia a dia, dá uma olhada com as pessoas que você convive, com as relações que você tem, porque talvez suas relações poderiam ser muito melhores se você não repetisse esse tipo de comportamento. Aproveita que você chegou até aqui, ó, clica no vídeo que vai estar aqui no meio e não esquece de se inscrever no nosso canal que vai estar aqui em cima, ó. Então, clica nesse vídeo daqui, se inscreve no nosso canal e é nóis. Valeu!